Você sabe que nós estamos estudando de domingo a história da salvação. Domingo passado, o pastor Anthony nos falou a respeito de José, como Deus preservou o povo de Israel, povo do qual viria o Messias e pelo qual veio o Messias, levando-o para o Egito e lá, preservando o povo no Egito por causa de ter enviado na frente José e tê-lo tornado rei do Egito, ou pelo menos vice-regente do Egito. Nós vamos dar um passo a mais nessa história da salvação e agora estamos em Moisés. Ele já libertou o povo, ou melhor, Deus libertou o povo da escravidão do Egito por meio de maravilhas. E agora, entre a libertação da escravidão e o cumprimento da promessa, entrada na terra prometida, eles precisam atravessar por um deserto. E aqui em Números, capítulo número 9, a partir do verso de número 15, que nós estamos. No dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu, isto é, a própria tenda do testemunho, e havia algo parecido com fogo sobre o tabernáculo, desde a tarde até a manhã seguinte. E acontecia sempre assim, a nuvem o cobria e de noite havia algo parecido com fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. E no lugar em que a nuvem parava, os israelitas acampavam. Os israelitas partiam ou acampavam quando o Senhor ordenava, permanecendo acampados durante todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo, muitos dias os israelitas obedeciam à ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, conforme a ordem do Senhor, permaneciam acampados e partiam quando o Senhor ordenava. Outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã seguinte. Quando a nuvem se elevava de manhã, eles partiam. De dia ou de noite, quando a nuvem se elevava, eles partiam. Se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo por 2 dias, ou por 1 mês, ou ainda por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados enquanto ela estivesse sobre ele. E não partiam, mas quando ela se elevava, eles partiam. Acampavam ou partiam quando o Senhor ordenava, cumpriam a ordem do Senhor, e Ele lhes tinha dado por meio de Moisés. Pai bendito, estamos diante da Tua palavra e pedimos a Tua unção, graça e direção, Teu Espírito Santo, e falar do Senhor ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Se você é crente já há algum tempo, você sabe que desertos fazem parte também da vida cristã, da vida com Deus. Parece que Deus tem um certo prazer de nos levar ao deserto. Interessante que não poucos personagens da Bíblia tiveram experiências no deserto. Por exemplo, Jacó, quando fugia do seu irmão Esaú, ele tem que atravessar um deserto indo à casa do seu tio Labão, e é justamente no deserto que ele tem a sua primeira e real experiência com Deus, quando de uma noite Deus se apresenta a ele por meio de uma escada que subia até os céus, e anjos subiam e desciam, e é depois dessa experiência que o Jacó diz: Deus de fato está neste lugar, e chama o lugar de Betel. O Moisés vai ter uma experiência por demais longa no deserto. O Moisés, ele vive 120 anos, é o que a Bíblia nos diz, e destes 120 anos, 80 anos, ele passa a sua vida em um deserto. Ele é criado na cultura do Egito, ele é habituado a viver no palácio, mas então Deus lhe chama para cumprir a missão de ser o libertador do povo de Deus. Ele
procura libertar esse povo primeiro com a sua força, com o seu entendimento, com a sua vontade. Ele vê um dia 2 homens brigando, um egípcio e um hebreu, e ele então vai tentar defender o seu irmão hebreu, e ele acaba matando o egípcio, porque quando a gente tenta fazer as coisas que a gente já viu que precisa ser feita, Deus já nos confirmou que um dia há de ser feita, mas a gente faz antes do tempo, e sem a bênção de Deus, o máximo que a gente consegue fazer é machucar as pessoas. E o Moisés machucou mesmo. Nem sempre quando você faz algo que sabe Deus quer que você faça, está na hora de fazer. Quando faz antes do tempo, a gente cria problemas para a gente e para os outros. Descobriram que o Moisés havia matado o egípcio, e ele se amedronta e foge então para o deserto. Ele fica então 40 anos cuidando de ovelhas no deserto. Deus então aparece a ele no deserto por meio da sarça ardente. Fala: bom, Moisés, aquele tempo não era de tirar o povo do Egito. Você foi sozinho, o máximo que você conseguiu fazer com a tua força foi matar um homem. Mas agora chegou o tempo, você já aprendeu muitas coisas comigo nesse deserto, você já aprendeu a ser manso, por exemplo, porque você era muito esquentado. Você queria resolver tudo do seu jeito e na sua hora, e bateu, levou. Mas agora você está tão mudado que você antes que achava que podia fazer tudo com a tua força, tudo com a tua inteligência, tudo do teu jeito, tudo da forma que você acha que tinha que fazer. Você está tão mudado, Moisés, que eu estou te falando para ele: olha, pode ir agora que eu vou ser contigo. E você está dizendo: mas quem sou eu? Mande outro. Então Moisés, ele tem uma experiência muito significativa no seu deserto. Ele é transformado no deserto. Ele aprende no deserto que as coisas, mesmo as de Deus, tem o tempo de Deus. Tem a hora de Deus. Tem o jeito de Deus. Tem o conselho de Deus. Precisa da bênção de Deus. E aí, quando ele está bem tratado, Deus o envia, e ele então vai se tornar o guia deste povo, porque ele aprendeu a ser guiado por Deus. Ninguém pode guiar o povo de Deus se primeiro não aprendeu a ser guiado pelo próprio Deus. E agora que ele aprendeu a ser guiado por Deus, a esperar, a andar só quando o pastor andar, então Deus fala: agora você está pronto. E aí ele vai passar os próximos 40 anos, agora ele já está com 80, guiando, ou melhor, sendo guiado por Deus, e à medida que ele vai sendo guiado por Deus, ele vai guiando o povo de Deus. Então o deserto faz parte da vida daqueles que andam com Deus. No deserto, Deus te trata, no deserto Deus fala ao teu coração. No deserto você repensa muitas coisas. No deserto você vê a mão de Deus tirando água de pedra, dando pão que desce do céu. Você aprende que você não vive pela força do seu trabalho, mas você vive cada dia pela graça de Deus. Você é guiado pelo Senhor, você se torna manso, você se torna melhor, meu irmão. Você fica mais bonito. Deus vai te tratando. E aí você começa a se tornar uma bênção nas mãos do Senhor. Porque é para isso que Deus te criou. Você acha que Jesus veio morrer na cruz só para te garantir um quartinho lá na mansão celestial? Já falei para você que se Deus levar a gente do jeito que a gente é,
A gente faz do céu um lugar muito parecido com a terra. Então, o processo de Deus de salvação conosco não é só nos tirar do inferno e nos levar para o céu, mas é tirar o inferno do coração e trazer o céu para nós. Por isso a oração do Pai Nosso é: venha a nós o vosso reino. Antes de nós irmos para o reino precisa vir para nós. Nos tornar cidadãos do reino de Deus. Então, o Abraão experimentou o deserto, o Jacó experimentou o deserto, o Moisés foi para o deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. Deserto é lugar de provação, é lugar de tentação. O autor de Hebreus vai dizer que muitas pessoas que andaram com Deus, das quais o mundo não era digno, viveram nos seus desertos. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer andar essa vida com Deus, se prepare também para os seus desertos. Se nós podemos ter uma certeza, é que nós vamos passar nessa vida por alguns desertos. E talvez você já tenha passado por alguns, não é verdade? Talvez você esteja passando por um. Talvez você ainda há de passar. Mas, seja a tua experiência passada, presente ou futura, eu queria, em nome de Jesus, e baseado nesse texto, te dar duas promessas de Deus, nos momentos de deserto. Primeira, a certeza que você não vai passar sozinho, Deus vai passar com você. É verdade que Deus nos leva para o deserto. Nós precisamos ser tratados, nós somos uma pedra dura, cheia de orgulho, A gente nasce mais parecido com o diabo do que com Deus. E Deus tem que pegar essa pedra dura e começar a trabalhar. E um lugar que Ele trabalha bem, o Senhor, é no deserto. E aí a gente vai, mas Ele fala: a gente vai, mas eu vou junto. Vou estar lá com você. Eu não estou te mandando para o deserto porque eu te odeio. Eu estou te mandando para o deserto porque eu te escolhi para ser meu filho. Eu te escolhi para ser minha filha. E eu não levo ninguém para morar comigo sem antes ter impresso nele, ter impresso nela a imagem do meu filho Jesus. Nós temos muito trabalho a fazer. Nós vamos andar por desertos. Você vai aprender a ser gente. E ser gente é ser como Jesus. Quem olhava para Jesus via duas pessoas: quem é Deus e quem deve ser o ser humano. O único ser humano de verdade que andou nessa terra se chamou Jesus. Os demais são assim, caricaturas de ser humano. Então, ser humano que Deus te criou para ser, você ainda não é a pessoa que você deveria ser. Você ainda não é a pessoa que você gostaria de ser. E você ainda não é a pessoa, como diz um pastor, que Deus te destinou a ser em Cristo Jesus. Mas o processo começou. O processo começou, a caminhada começou. E nessa caminhada Deus fala: nós vamos passar por vales, mas nós vamos ter momentos de oásis, nós vamos ter momentos de conversa, vai ter momentos que eu vou me afastar, mas eu não vou tirar os olhos de você, as minhas mãos estarão sobre você, o meu trabalhar estará presente na sua vida, mas tenha certeza de uma coisa: em nenhum dia, faça sol escaldante, faça nuvem que cubra o sol, tenha um oásis, só tem areia, tenha uma certeza: eu estou com você. Estou com você. Porque eu escolhi-te e não te rejeitei. Isso é difícil, mas eu te amei. Vou estar lá. Porque, irmãos, sabe uma coisa que acaba com as nossas
forças são os e se. Ok, Senhor, eu vou para o deserto, mas e se não tiver oásis? Ok, Senhor, eu decido andar com o Senhor, vamos lá. Eu prefiro andar com o Senhor num deserto do que ficar numa mesa farta sentada com os demônios. Eu escolho andar com o Senhor, mas e se vierem as serpentes abrasadoras? E se o povo se revoltar no meio do caminho e querer me apedrejar? E se o povo reclamar de falta de pão, eu vou arranjar pão para esse povo aonde? Tem alguma padaria no deserto? Então esse e se, ele nos apavora. Esses dias, você sabe que o meu filho Rian, ele tem 4 anos e ele está, eu creio, pela minha leitura de pai, passando pelo seu primeiro deserto, porque ele detesta ir para o Spelling Group. Eu não sei, eu acho que é por causa de adaptação. Mas toda manhã, para ir para o Spelling, ele volta legal. Eu pergunto assim para ele, filho, e aí, como foi? Não, foi legal, pai. Mas para ir, acho que bate o medo, e essa última quinta-feira estava com ele, de manhãzinha, e ele chorando, eu tentando consolar, ele começou, não, papai, mas e se eles não deixarem mais eu voltar para minha casa? Imagina, filho, isso nunca vai acontecer. Não, papai, mas e se eu falar alguma coisa, eu querer água e eu não saber falar? Não, fala assim, filho, que eu também já estou aprendendo alguma coisinha assim do alemão. Fala assim. Não, papai, mas e se eu quiser a minha touca, eu tiver com frio? Bom, isso aí eu já não sei falar. Faz assim, filho, touca e tal. Mas no final dos tanto e se, eu cheguei e falei, filho, olha, só tem uma coisa que você precisa saber, Deus vai estar com você. E o que você precisar, nos momentos do e se, Ele vai te ajudar. É interessante que quando Moisés está nessa luta, se vai, se não vai, se vai, se não vai. Ah, mas Senhor, e se eles não crerem em mim, e se perguntarem o teu nome, se isso, se aquilo. Deus fala lá no capítulo 3 do Êxodo, Deus fala assim, eu estarei com você, e eu te ensinarei o que você deve fazer. Quando eu li isso, foi um bálsamo para a minha alma. Porque, irmãos, eu não tenho dúvida que Deus está comigo, mas às vezes eu tenho dúvida se eu ouço direito Deus. Eu não tenho dúvida que Deus está comigo, mas às vezes eu tenho dúvida se eu sei o que fazer de acordo com aquilo que Ele espera. Esse é o meu maior temor. Então, quando eu li aquilo, Deus falando, eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Se faltar água, eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Se o povo tiver fome, não tiver pão, eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Se no meio do deserto eu não souber mais o caminho, eu vou te ensinar o que você deve fazer. Eu vou estar com você. A minha palavra vai estar com você, a minha direção vai estar com você, a minha instrução vai estar com você. Eu vou estar com você. Então, quando começar na sua cabeça, mas e se? Mas e se? Então, lembra, bom, mas venha o e se que for uma coisa eu sei, Deus vai estar lá. E seja o e se que vier, uma certeza eu posso ter, Deus vai me falar o que eu tenho de fazer. Porque a diferença entre você, meu querido, e uma pessoa que não confessa a Deus, não é que você está isento de provação na vida. Não é que se você um dia vier um mosquito da dengue na direção da sua criança, não é que Deus vai mandar um anjo lá com uma raquetinha de matar mosca. Quem não é? Por exemplo.
provações virão. A promessa que temos não é que não vamos passar por desertos e vales, mas a promessa que temos que não vamos passar sozinhos. Que o Deus que habita no mais alto céu é o Deus que habita também com o contrito de espírito. Interessante, eu sei que testemunha-se é uma coisa muito pessoal, a minha experiência pode não ser a sua. Então a gente tem que se basear a vida não tanto em experiências quanto na palavra. Mas esse testemunho que eu ouvi tem um princípio da palavra. E uma irmã, eu perguntei a ela assim, minha irmã, quando foi que a irmã creu em Cristo? Confiou em Cristo, entregou sua vida para Cristo, reconheceu Cristo como o Senhor do seu viver. Aí ela disse que ela estava vivendo numa casa praticamente de favor. E aí ela foi muito humilhada, muito humilhada. Imagina, né, você não ter para onde ir, estar no lugar em que você é humilhado. Mas aí ela disse que foi para o quarto, se ajoelhou num canto e começou a chorar, chorar, chorar. E antes ela achava que Deus existia, mas Deus estava longe. Mas ali no meio da sua angústia, do seu desespero, ela fez um pedido a Deus. Fez um pedido. Engraçado. Diz que no outro dia o telefone tocou, era uma pessoa dizendo, olha, você deixou o seu currículo aqui. Você quer trabalhar, você pode começar agora. E foi começo de uma mudança. Tanto para ela sair daquela situação de humilhação, quanto para ela conhecer a Deus. Conforme a Bíblia diz, Ele é o Deus que habita no mais altos céus, mas também habita com o contrito e abatido de espírito. Aliás, eu costumo dizer que por nossa causa, eu acho que Deus faz mais a sua presença às vezes aqui do que no céu. Deus é o Deus do céu, mas por nossa causa se faz também o Deus de toda a terra. Agora, a segunda promessa, Deus vai estar com você, mas Deus também promete guiar você. Interessante que o tabernáculo, Deus manda construir o tabernáculo, verso de número 15, no dia em que o tabernáculo foi levantado, a nuvem o cobriu. Esse tabernáculo foi construído, sabe para quê? Para que o povo se lembrasse todos os dias de deserto que ele não estava sozinho. O tabernáculo simbolizava ali a presença de Deus no meio do povo. Mas o texto também diz que sobre esse tabernáculo pairava uma nuvem. Uma nuvem. Representava também a presença de Deus. E quando essa nuvem se levantava, o povo se levantava e partia. Quando essa nuvem, onde a nuvem parava, o povo parava. E às vezes ela ficava parada pouco tempo, coisa de um dia, no outro já se levantava e partia. Então o povo, mesmo que fosse à noite, tinha que se levantar e partir. Mas em outros momentos a nuvem parava e ficava muito tempo. Mas o texto é interessante que diz que o povo não se levantava, não partia, enquanto a nuvem não partia. Verso 22, se a nuvem ficasse sobre o tabernáculo por 2 dias ou por 1 mês, ou ainda por mais tempo, os israelitas permaneciam acampados enquanto ela estivesse sobre ele, e não partiam, mas quando ela se elevava, eles partiam. Sabe uma coisa que a gente tem que aprender no deserto? Se a gente não quiser morrer no deserto, é andar atrás de Deus. É como já disse um pastor, é melhor ser empurrado por Deus. Vai, já está na hora.
que andar na frente dele. Porque quem anda atrás tem a promessa que Deus está. Quem anda na frente passa a andar por conta e risco. Se tem uma coisa, irmãos, que a gente precisa aprender é, Senhor, me ajuda a discernir a nuvem. Porque eu posso estar com muita pressa para ir embora, mas a nuvem está lá. A nuvem não se levantou. Deus não disse vai. E não adianta eu querer ir e dizer, vem atrás, Senhor. Porque Deus sabe o que está depois, você está vendo o que está agora. Deus sabe o que está do lado de dentro, você só está vendo o que está do lado de fora. Como eu já disse aqui uma vez, Deus sabe o que vai acontecer daqui uma semana, um mês, um ano, 5 anos. Então, se tem uma coisa que a gente precisa aprender nos dias de deserto, é aquietar o coração. E é orar, Senhor, não deixa eu andar na tua frente. Porque eu sei que se eu for andar na tua frente, eu vou me perder. Me ajuda a discernir a nuvem. Ela se levantou? Ela está parada? Para onde ela está indo? Para a esquerda, para a direita? Porque, irmãos, sabe o que eu tenho aprendido em relação a desertos? Na Bíblia e na vida? 2 coisas. Primeiro que há desertos que são curtos, há desertos que são longos. Mas não há deserto que seja para sempre. Agora, o problema é que quando você começa a andar sozinho, você pode começar a andar em círculo na vida, e o deserto durar 40 anos. Então, uma dica é o seguinte, não fica olhando o comprimento do deserto, porque aí você se desespera, puxa, mas tem que atravessar tudo isso. Uma dica para andar no deserto é dar um passo de cada vez. Senhor, eu não sei quantos dias, quantos meses, quantos anos eu vou ter que passar por esse deserto, mas me dá forças e sabedoria para esse dia. Para hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Para onde que eu tenho que caminhar? Me dá discernimento. Porque eu sei que o Senhor sabe o caminho. Eu posso ter me perdido, mas a partir desse local que eu estou, o Senhor tem um caminho de paz, o Senhor tem um caminho de bênção, o Senhor tem um caminho de vida. O que eu faço nesse dia? E você anda esse dia. Aí quando amanhecer o outro dia, não fica olhando o comprimento do deserto, não, você vai se desesperar. Senhor, mais um dia, esse dia, Senhor, nesse dia, como é que eu falo com o fulano? Como é que eu trato o Beltrano? Que resposta eu devo dar ao ciclano? Ah, ok. Mais um dia. Outro dia. Não olha. Não, você já entendeu, né? Hoje, esse dia. Lembra o que disse o nosso Senhor Jesus? Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia. Hoje, Senhor. E aí você vai caminhando com Deus. Hoje, Senhor, é assim. Mais um dia. Hoje, Senhor, é assim. Mais um dia. Hoje é assim. Aí você vai caminhando e Deus vai te conduzindo em linha reta. Chega uma hora que você dá o último passo e o deserto ficou para trás. E aí você diz, não sei como eu consegui atravessar. Você não conseguiu, Deus te guiou. Dia a cada dia, dia a cada dia, dia a cada dia, dia a cada dia, dia a cada dia. Um dia de cada vez. Para hoje, Senhor. Para hoje. E a segunda coisa que eu tenho aprendido na Bíblia, na vida, é que geralmente, depois do deserto vem Canaã.
Louvado seja o Senhor. Depois da tempestade, costuma vir a bonança. Depois da noite, por mais longa que a noite pareça, principalmente noites de insônia, noites que você acorda de madrugada e não consegue mais dormir, de tanta angústia, preocupação e aflição. Aquela noite longa, 1 hora a noite passa, por isso que a Bíblia diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não está dizendo assim, ó, dorme agora a hora que amanhã você acordou, está tudo resolvido. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que assim como uma noite, por mais longa e escura que pareça, nada é para sempre. 1 hora o deserto acaba. Até a morte, Cristo venceu e ela não dá mais a última palavra, porque para nós, povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, depois da morte vem vida. Aliás, não passamos nem pela morte, passamos pela morte física para ressuscitar depois com Cristo. Uma vez um filme, e eu acho, quase tenho certeza que aquele autor era um cristão. O escritor do filme, o diretor, o ator, não sei. Porque era a história de uma mulher que ficava muito doente. E o filme inteiro ela lutando com a doença, lutando, e ela ia se definhando, ia se definhando, ia se definhando. E aí chega uma hora que ela é vencida. Ela tem um marido, companheiro, que batalha o tempo inteiro com ela. Ora, ela é vencida. Como todos nós, um dia vamos ser vencidos. Mas a última cena do filme é ela com um vestido branco, correndo na praia, sendo abraçada pelo seu marido. Porque é assim mesmo. A Bíblia diz que vamos passar desertos, vales, e até o vale mais sombrio, toda morte. Mas até esse Jesus vai passar conosco e vai nos levar para fora, para a vida. Não há vale, deserto ou morte que perdure sobre a tua vida. Por isso a minha oração é que nos dias de deserto, você se lembre que Deus está com você e que Deus tem direção para a tua vida. E que Ele te guie e que você seja transformado e mesmo na hora da provação do deserto, você glorifica o Senhor. Que assim seja. Que Deus nos abençoe.